Isso aí seria mais ou menos como você pegar um manual de jiu-jitsu e você acreditar que você analisando logicamente o conteúdo daquilo, você está fazendo um treco chamado jiu-jitsu. Cagada militar. Não é assim que se faz. Ô milicos, vê se vocês aprendem. Não tem mais homem nesse país, só tem boiola, um negócio medonho. O grande benefício social das filosofias prontas é que basta aderir a uma delas da boca para fora, sem mesmo precisar conhecê-la, e instantaneamente o cidadão se eleva ao estatuto de fiscal das filosofias alheias, com direito a julgá-las ex cátedra e então sentir-se lindo, maravilhoso, um perfeito gostosão intelectual. 3 correntes de pensamento, por serem as mais citadas na mídia, com a admirável brevidade dos escritos jornalísticos, e também porque a classe dos professores universitários não as ignora de tudo, têm sido no Brasil as mais frequentadas por aquelas criaturas que aí encontram o reconforto de uma prótese cultural capaz de dar, a baixo preço, uma aparência de solidez às suas vacilantes identidades pessoais, roídas na base por um pai relapso e uma mãe opressora, ou vice-versa. São essas correntes. Primeiro, o marxismo, compreendido no seu sentido mais elástico, que não implica nenhum contato, nem mesmo manual, com as obras de Karl Marx, dando-se por satisfeito, no mais das vezes, com o vago e delicioso sentimento de pertinência à parte mais progressista e iluminada da espécie humana, adquirido na prática assídua de greves estudantis e na frequentação diuturna de rodinhas de violão. B. O aristotélico tomismo sem Aristóteles nem Tomás, que ninguém é de ferro. Para tornar-se autoridade na matéria, vá até a paróquia mais próxima, confesse os pecados quaisquer, não os piores, é claro, e saia falando mal dos protestantes, dos judeus e dos esquisitões como eu. Isso vale por um PhD em filosofia escolástica pela Universidade de Navarra. C. O liberalismo iluminista, materialista, cientificista, no qual se pode adquirir uma formação completa mediante o dicionário filosófico de Voltaire, mais alguns capítulos seletos de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Sir Karl Popper, e uma ou duas entrevistas do Dr. Richard Dawkins no YouTube. Uma quarta corrente de ideias é a dos tradicionalistas guénonianos, evolianos e duguinianos, mas ela é bem menos popular que as outras 3, porque seus membros praticam o segredo iniciático, que consiste em esconder-se debaixo da cama com medo do Kali Yuga e jamais ser vistos em parte alguma, nisto residindo precisamente o ritual de ingresso nessa comunidade de elite. Qualquer pessoa de inteligência mediana, inferior ou nula, pode se inscrever nos quadros de uma dessas 4 militâncias mediante simples declaração escrita, oral ou mental e transfigurar-se imediatamente em seu porta-voz autorizadíssimo, passando a verberar os adversários reais ou irreais das ditas cujas com palavras de fogo desferidas quais mortíferos petardos celestes desde os cimos imortais do Orkut e do Facebook. O imprudente que não tenha tido a oportunidade ou desejo de dissolver a sua individualidade pensante num desses grupos de referência, ou que sinta a natural dificuldade humana de reduzir sua experiência do mundo às fórmulas mais simplórias e autoprobantes, que neles se cultivam sob o nome de filosofia, de teologia, de ciência ou de sabedoria esotérica, será inelutavelmente chamado de fascista pelo primeiro, de herético pelo segundo, de fanático religioso pelo terceiro e de profano pelo quarto. Feito isso, os membros de cada uma das agremiações se cumprimentarão efusivamente, celebrando a vitória da solidariedade comunitária sobre a intolerável pretensão individual de investigar a verdade da situação concreta. Isso aqui, minha gente, parece gozação, mas não é. Isso é a descrição literal do que se observa nesse país. Existem essas 4 clubes e a vida intelectual consiste em você se inscrever numa delas e sentir solidário com outras pessoas, né? E, naturalmente, hostil a outros grupos e sair julgando tudo conforme a adequação maior ou menor daquilo que você leu ou ouviu às exigências do grupo respectivo. Ou seja, toda a atividade intelectual se reduziu ao trabalho classificatório. Quer dizer, você classifica as ideias, né, de acordo com a sua distância maior ou menor daquilo que o seu grupo de referência, os seus amigos, né, considera o certo. Mais ainda,
a identidade verbal dos vários grupos, ou seja, a capacidade que eles têm de repetir as mesmas frases ou frases parecidas, ou até de fazer certas variações em torno das mesmas frases, fornece aos indivíduos que ingressam nesses grupos um reforço social e psicológico e uma espécie de identidade. Quer dizer, as pessoas elas passam a achar que elas são aquilo. Eu sou marxista, eu sou aristotélico tomista, eu sou liberal, eu sou isso aqui. O sujeito começa a achar que ele sabe algo a respeito dele mesmo. Só que esse algo é uma espécie de profecia autorrealizável. Ele só é isso porque ele está declarando que ele é isto. Não que isso corresponda efetivamente a alguma realidade dentro dele. Não há como verificar se corresponde a uma realidade, porque a adesão à ideia também só se realiza no plano verbal. Então, é claro que tudo isto é uma psicose. Quer dizer, a circulação de ideias no Brasil é psicótica. E, vamos dizer, é uma coisa muito grave, e que o sujeito, uma vez que ele entrou nisso, ele pode permanecer assim o resto da vida dele, pouco importando a cultura, entre aspas, que ele adquira. Não? É isto que se chamaria, antigamente, a cultura livresca, mas o nome não é muito adequado. Né? Eu diria apenas que é a cultura verbal. Cultura feita apenas de verbalismo e mais nada. Né? E o atrativo disso também é muito grande, justamente porque através daí você faz amigos, influencia pessoas, né? Você cria um grupo de referência e você às vezes tem até um sentimento, pelo menos no instante em que você está falando, no instante que você está escrevendo, você afirma aquela identidade e isto mesmo lhe dá alguma segurança naquele momento. E você vê que os praticantes dessas 4 linguagens, eles têm menos interesse em conhecer a própria tradição na qual eles se declaram integrados, do que em julgar aquilo que não pertence a essas tradições. Então, eu penso assim, se eu quisesse me tornar, vamos dizer, um filósofo aristotélico tomista ex-professo, quanto tempo eu levaria para absorver essa tradição? Com menos de 10 anos de estudo você não faz isso, porque você vai ter que ler, no mínimo, os 2 autores mencionados no título, Aristóteles e Santo Tomás, e também conhecer toda a tradição de estudos a respeito da marca. 10 anos de estudo. Mas a gente vê que as pessoas mal tomaram contato com isto, elas já começam a discordar do que não é aristotélico tomista. Então a atenção está mais focada em reclamar dos outros do que em conhecer a sua própria filosofia. O que mostra que, evidentemente, é uma atividade histriônica, tá certo? E voltada para o grupo de referência, para obter o seu apoio, imaginário também, na verdade, tá certo? E não uma atividade que tenha qualquer coisa a ver com o conhecimento humano. No tempo que eu militava na esquerda, eu ficava muito impressionado porque de todas as pessoas que eu conheci ali, eu só conheci 3 que estudavam Karl Marx. Só 3. Certamente havia outros, mas das centenas de pessoas que eu conheci, só 3 estudavam. E, no entanto, todos condenavam, né, enfaticamente o que quer que não concordasse com o marxismo. Né? E a hostilidade deles com os antimarxistas era maior, de certo, do que o seu interesse pelo marxismo. Então, ali eu comecei a perceber como funciona esse negócio de grupo de referência. Mas é claro que isso tudo é uma perversão, é uma doença. E no Brasil, o desaparecimento da cultura superior permitiu, nos últimos 10 anos, um florescimento espetacular dessas coisas. Né?